no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A notícia interessa a milhares de cearenses da capital e do interior que trabalham por meio de aplicativos. O governo federal elabora um projeto de lei que irá disciplinar a regulamentação para a contribuição previdenciária de motoristas e entregadores que prestam serviço por meio dos aplicativos. O projeto de lei deve ser apresentado até o final deste mês, como conta agora o repórter Sátiro Salles. O governo federal estuda mais um caminho para aumentar a arrecadação destinada ao pagamento dos benefícios previdenciários e quer atrair prestadores de serviço que trabalham por meio de aplicativo e recolhem mensalmente para o INSS. A medida é uma tentativa de regulamentar direitos trabalhistas desses trabalhadores, que pela proposta continuarão como autônomos. A contribuição previdenciária com desconto na folha e recolhida das empresas seria obrigatória para a categoria e para as plataformas. O esboço do projeto, que está sendo discutido pelos técnicos do Ministério do Trabalho e Emprego, prevê um piso por hora rodada para esses trabalhadores, que seria de R$ 30 para motoristas e de R$ 17 para entregadores. O cálculo foi feito para equivaler a um salário mínimo proporcional às horas trabalhadas. O critério, neste caso, para a definição da alíquota de contribuição do INSS é um valor por hora rodada, e não pelo período logado no aplicativo. O desenho da regulamentação prevê um recolhimento de 7,5% dos trabalhadores para a Previdência. As empresas pagarão 20%. A proposta está sendo elaborada e, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, deve ser apresentada até o final deste mês. O governo federal está de olho em uma categoria que pode ter direitos previdenciários garantidos desde que esteja vinculados ao INSS. Os números são bem expressivos. Uma pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, com dados na Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, estima que o Brasil tem pelo menos 1.200.000 motoristas de aplicativos e 385.000 de entregadores. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. 1.200.000 motoristas trabalham em aplicativo em todo o Brasil. E nessa mesma área, mais 385.000 entregadores que atuam por meio das plataformas dos aplicativos. É uma categoria que, pelos números citados pelo Sátiro Salles, soma pelo menos 1.600.000 pessoas em todo o Brasil, milhares aqui na região metropolitana de Fortaleza e no interior do Ceará. O anúncio sobre a possibilidade de contribuição de recolhimento para a Previdência Social por parte dessa categoria, jornalista Beto Almeida, é uma boa notícia, uma boa iniciativa para o governo federal, que está querendo melhorar a arrecadação da Previdência Social, e a notícia também se converte em boa medida para esses trabalhadores que hoje, em sua grande maioria, não têm a devida proteção previdenciária, porque esses trabalhadores trabalham de forma autônoma e muitos indiferentes a essa preocupação com a aposentadoria no futuro. Ou seja, o governo tenta acertar nessa medida esses dois caminhos: melhorar a arrecadação do INSS e, ao mesmo tempo, atrair essa massa de trabalhadores que, nesse momento, repito, em sua boa parte, não tem vínculo com a Previdência Social. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, essa discussão, ela vem desde o mês de maio, para ser mais concreto. Quer dizer, quando foi criado esse grupo de trabalho para discutir saídas para essas duas categorias hoje que invadem literalmente nossas cidades, inclusive as do interior do estado, mas que estão aí completamente descobertas de proteções de direitos trabalhistas. Aí a gente está falando dos motoristas de aplicativos, estamos falando dos entregadores. E como as cidades hoje mudaram
principalmente no trânsito, com o impacto da presença de entregadores andando de motos, de bicicletas e também de motoristas por aplicativos. Então, o que agora está avançado? Com essas propostas, na realidade, colocadas, e quem vai bater o martelo sobre isso é o presidente Lula. Ele é quem vai bater o martelo em relação ao projeto final, ao texto final que será apresentado ao Congresso Nacional. E um detalhe, Luciano, que eu acho interessante é o seguinte: não é que nessa proposta aqui, como você disse, além de atender aos interesses do governo, porque quando ele propõe, na realidade, levar uma certa cobertura de garantia previdenciária para esses trabalhadores, o governo se preocupa com o impacto que isso terá na Previdência. Ao mesmo tempo, há uma preocupação também em relação a como que isso vai impactar nas chamadas empresas que atualmente contratam esses trabalhadores. Então, eles não serão, na realidade, dizendo, trabalhadores com carteira assinada. Eles terão vínculo empregatício. Exatamente, eles continuarão sendo autônomos, são trabalhadores autônomos. Qual é a diferença dessa proposta? É que está se criando uma contrapartida das empresas que contratam eles, e aí elas entram com a contrapartida patronal e também haverá o desconto, a contrapartida do trabalhador. As empresas como a Uber, por exemplo, até questionou. Ela disse, por que cobrar essa contrapartida na contribuição das empresas se não tem carteira assinada? Mas esse é exatamente o propósito. Ela não está gastando, não está tendo outros investimentos maior com o funcionário. Ela simplesmente vai ter que dar essa contrapartida, porque senão o governo arca sozinho com essa questão do custo previdenciário. E tem um aspecto também, jornalista Beto Almeida, quando há essa rejeição das empresas de aplicativos em pagarem, em recolherem para a Previdência Social, porque simplesmente do outro lado essas empresas ficam de braços cruzados quando tem acidentes com esses trabalhadores, que são acidentes bem frequentes, muitos, em função do uso da moto, né? Aí essas empresas de aplicativos simplesmente não têm qualquer responsabilidade, não dão nenhuma contrapartida para a assistência via Previdência Social desses trabalhadores. E é importante, aqui o Marcos Furlan falava nos bastidores do jornal Alerta Geral, perguntava assim, olha, Luzenor, Beto Almeida, será que não vai ter muita rejeição entre esses trabalhadores para o pagamento, o recolhimento da contribuição previdenciária? É importante dizer, Beto Almeida, ouvinte, internauta, que essa contribuição é para proteção do próprio trabalhador autônomo que trabalha, que atua por meio do aplicativo. Hoje, quem não contribui para a Previdência Social, e eu costumo dizer aqui com frequência ao lado do professor e advogado previdenciarista Paulo Bacelar, não tem futuro na Previdência Social, ou seja, quem não contribui não tem aposentadoria, e mais do que isso, contribuir para a Previdência Social é pensar não apenas na aposentadoria, mas sim em todos os benefícios proporcionados por quem e a quem tem vínculo com a Previdência Social, no caso de auxílio-doença, auxílio-acidente, nas situações de óbito, pensão para filhos ou para cônjuges. Então, são vários benefícios que esses trabalhadores poderão obter a partir do vínculo com a Previdência Social. Tanto os motoristas de aplicativos, Zenô, como também os entregadores, já começaram a entender essa proposta e até aceitar isso. O que inicialmente os motoristas de aplicativo questionaram é porque a alíquota que vai ser cobrada deles é acima, por exemplo, daquela alíquota que é cobrada para quem é MEI hoje, o microempreendedor individual. O MEI, ele tem que contribuir com 5%, tá certo? Do salário mínimo. Esses trabalhadores de aplicativos e os entregadores também vão contribuir com 7,5%. Portanto, um valor, um percentual aí, ainda assim, acima do que é aplicado hoje no MEI. Mas o próprio governo diz o seguinte, olha, isso é para evitar que haja um descasamento das contas da Previdência no futuro, porque senão quem é que vai cobrir esse rombo? Então, a questão toda que tem que se colocar clara é o seguinte, esse valor é o mesmo de contribuição previdenciária para quem hoje cobre e paga em cima do salário mínimo. E um detalhe, Luzenor, até os motoboys serão também contemplados. Aí vem a pergunta, mas o motoboy, ele trabalha, por exemplo, no sistema de uma empresa fazendo entregas, ele normalmente não tem carteira assinada? De fato, é para ter carteira assinada. Mas o Ministério do Trabalho diz que a maioria desses motoboys que são hoje vinculados a uma empresa, eles na realidade, Luzenor, não têm carteira assinada.
E tem também em muitos casos que esses entregadores, eles têm uma jornada em determinada área ao longo do dia e à noite passam a trabalhar para aumentar a renda como entregadores de produtos, de mercadorias. Isso acontece principalmente nos grandes centros urbanos, onde há uma demanda maior de consumo. Mas esse projeto, para você ouvinte internauta, está sendo elaborado, discutido pelo Ministério do Emprego, do Trabalho e Emprego, e nós já avaliamos aqui a medida como boa para você, ouvinte internauta que atua como prestador de serviço, motorista de aplicativo. É importante que, em primeiro lugar, você tenha essa sensibilidade sobre a necessidade da contribuição previdenciária, que é um benefício para você mesmo, tanto para você e para sua família, tanto hoje, tanto no presente quanto no futuro. Eu imaginava, Luzenor, que, por exemplo, quem mais ia talvez chiar fosse as empresas de transporte por aplicativo, mas a Uber até que foi mais receptiva, aceitou ali sentar à mesa, discutir as propostas. Já o iFood, de entrega de alimentos, Luzenor, esse está resistindo e ainda está questionando, mas já está admitindo que realmente tem que cumprir, tem que pagar isso. Eu não sei se isso vai ter um reflexo no preço final do que nós pagamos quando a gente solicita um iFood para chegar até a sua casa. O reflexo também, Beto Almeida, no futuro da Previdência Social, porque especialistas dessa área alertam ao mesmo tempo sobre a necessidade do governo equilibrar as contas do INSS, mas também ter uma arrecadação que proporcione no futuro a cobertura de benefícios a quem está entrando no sistema previdenciário com uma alíquota bem mais reduzida em relação aos trabalhadores que têm carteira assinada. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, tem confusão aí na agenda política e pré-eleitoral, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza, Beto? Tem, Ciro Zenon, tem essa ação do Ministério Público que pede aí multa e afastamento do prefeito de Limoeiro do Norte, e tem também a ação do TRE que está pronta para ir a julgamento naquele caso de Evandro Leitão. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.